Voltando com a nossa reflexão sobre o pensamento de Hobbes, Hobbes vai entender que nós só podemos constituir um patamar de vida aceitável, adequado às nossas aspirações legítimas de desenvolvimento, de coexistência pacífica, de segurança, assim por diante, na medida que haja transferência da liberdade de forma total para o Estado. E o Estado que vai ser encarnado, digamos, pela figura do soberano, que pode ser um ser humano, como pode ser uma assembleia. Então, é nesse sentido que o soberano se constitui como uma espécie de encarnação do Estado. E o Estado, por sua vez, ele vai se constituir, nas palavras do próprio Hobbes, como um Deus mortal. Ou seja, como uma instância que aglutina todos e que, ao eliminar a vontade de cada um, constitui uma vontade única, uma vontade que dá unidade ao conjunto das pessoas na sua coexistência. Esta condição de um ser quase que sobrenatural, né? Ou seja, inclusive é sobrenatural na medida que ele rompe com a condição da naturalidade, né? O Estado, para Hobbes, como de certa forma, para toda reflexão contratualista, é um dado artificial, é um construto, é uma invenção que a gente cria em determinado momento na história e que vai se constituir na referência dentro do qual a gente constrói as nossas relações. Então, o Estado, no sentido hobbesiano, ele é uma ruptura, né? Nesse aspecto, tanto Hobbes quanto o conjunto dos contratualistas estão deixando de lado a tradição filosófico-política que vem de Aristóteles, que era de se entender que o ser humano ele era naturalmente sociável, que a sociedade era um dado natural, né? Que brotava, digamos assim, numa espécie de gradação, né? De evolução do desenvolvimento do ser humano, né? Primeiro em grupos familiares, depois em comunidades, até se constituir propriamente uma sociedade complexa. Hobbes está colocando em outros termos, ele está dizendo o seguinte, olha, nós abandonamos na vida social e política aquela condição originária, nós não estamos na condição política de forma semelhante àquela condição que nós estávamos quando vivíamos imersos na natureza. Então, há uma contradição. E essa contradição é necessária precisamente porque, para Hobbes, na nossa condição natural, as aspirações mais elevadas do espírito humano, de progresso, de bem-estar, de paz, de segurança, de indústria, de desenvolvimento e assim por diante, né, são inviabilizadas tanto pela nossa passionalidade, ou seja, nós temos paixões que nos colocam em condição antagônica uns com os outros, quanto por um certo patamar de racionalidade, ou seja, não é que o mundo natural, o estado de natureza seja irracional. Há uma racionalidade intrínseca. Qual que é essa racionalidade? É a conservação da própria vida, é a preservação da própria vida. Então é nesse sentido que no estado de natureza eu mato o outro antes que o outro me mate. Eu destruo o outro antes que o outro me destrua. Então, digamos assim, como o outro sempre é intransparente, opaco, a intenção do outro nunca é clara para mim, nesse aspecto, sempre há, na nossa condição de natural, uma espécie de caráter belicoso, intrínseco a esta condição. E esta, digamos assim, esta condição de enxergar no outro um oponente, um inimigo, decorre do próprio fato que nós somos intransparentes. Eu não consigo mergulhar e compreender qual a intenção do outro. Então, nesse aspecto, eu tenho que me defender do outro. Então, a vida humana, na sua condição natural, é um território de animosidade, de rivalidade, de enfrentamento. Para fazer frente a isso, é que Hobbes vai propor um estado com características absolutas. Um estado que apresenta alguns atributos absolutos, que a gente já vai observar já no próximo vídeo, sempre para não tornar estes vídeos muito pesados. Até já!